três primeiros versículos. Lucas 8, de 1 a 3. Nós estamos vendo os milagres de Jesus e hoje nós vamos meditar neste trecho, nesta perícope, né? Ou seja, nesse trecho de 8, 1 a 3, que nos fala de uma mulher, dentre outras mulheres, que servia ao seu Jesus Cristo e que fora por ele libertada de 7 demônios. Daí a ideia de o link. Por que nós vamos falar dessas mulheres que serviam a Jesus hoje? Uma vez que a gente está falando dos milagres de Jesus. É porque essa mulher que servia, ela foi alvo de um milagre. Ela foi liberta desses demônios pelo seu Jesus Cristo. Então, nesse texto, nós vamos aprender algumas coisas importantes aqui, segundo a palavra de Deus. Então, vamos ler juntos aqui. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, fala-nos por meio de sua palavra e guia-nos a toda ela, ó Deus, todo o trecho que aqui está, inspirado, infalível, inerrante, como é toda a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe a nós aqui presentes nesta quinta-feira. Se nós oramos, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, as interações de Jesus com mulheres e a participação delas no seu ministério são um elemento importante no Evangelho de Lucas, ok? Ok? A relação de Jesus com mulheres e a participação dessas mulheres no ministério de Jesus é algo que Lucas dá muita importância, melhor dizendo, muita importância para isso, ok? Tanto que esse texto que nós lemos, ele vem logo em seguida a uma narrativa de Lucas, uma história que Lucas conta, de uma pecadora que ungiu os pés de Cristo. Olha aí o final do capítulo 7, de 36 a 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lembra-se da história? Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar na casa dele, ou com ele. Jesus, versículo 36, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, perfume caríssimo. E aí lembra da história, né? Ela quebrou o vaso de alabastro com unguento, que é esse perfume caríssimo, e lavava os pés de Jesus com aquilo, e chorava, enxugava, né, misturava com as lágrimas ali o perfume, e enxugava os pés do Senhor com os seus cabelos. E aí, lembra? O fariseu diz, né? Se este fosse um verdadeiro profeta, saberia que essa mulher era uma pecadora, lembra? Aí Jesus propõe um exemplo para ele, dizendo, olha, quem é que ama mais? Quem foi muito perdoado ou quem foi pouco perdoado? Aí o fariseu responde, quem foi muito perdoado ama mais. Aí ele, pois bem, eu vim à sua casa e você não me recebeu, não me ungiu, não lavou os meus pés. Essa mulher, aí faz. Né? Aí depois no final ele diz à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Depois desse texto, muito conhecido da cristandade, da história bonita, de como Jesus se relacionou com aquela mulher pecadora e como aquela mulher pecadora arrependida de seus pecados chorava aos pés do seu Salvador e nosso Salvador. Agora Lucas acrescenta essas mulheres que seguiam a Jesus, como nós lemos no texto. Então qual que é o que Lucas quer chamar a atenção? A ideia é, esta mulher que lavou os pés de Jesus, que chorou aos pés dele, que quebrou o vaso, né, caríssimo de perfume aos seus pés, não era a única mulher que estava a serviço de Cristo. Não era a única mulher piedosa e arrependida que servia a Cristo. Muitas outras mulheres faziam assim. Então deu para entender, então?
a importância das mulheres no ministério cristão. É isso que o texto está ressaltando aqui, tá bom? Ok? De fato. E não só Lucas mostra isso, mas Lucas com um olhar mais, como diz, mais atento. Mas os evangelistas, os outros sinóticos, também falam sobre mulheres servindo a Cristo. Olha só, eu vou ler para vocês. Lá em Mateus, o evangelista Mateus diz assim, ó: estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Mateus 27, 55. Então, Mateus relata que muitas mulheres, no dia da crucificação de Cristo, estavam olhando de longe o Senhor crucificado e elas estavam seguindo a ele desde muito tempo. E foram a Jerusalém com ele, e lá estavam, e elas sempre o serviram. É um testemunho que Mateus dá das mulheres que serviam a Jesus. Marcos também a mesma coisa. Olha o que Marcos diz. Estavam ali também algumas mulheres na crucificação de Cristo, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além dessas, Marcos continua, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Marcos 15, 40, 41. Então veja, é um testemunho de todos os evangelistas que as mulheres serviam ao Senhor Jesus. Então a importância das mulheres no ministério cristão é ressaltado pelos evangelistas, obviamente, né? Aqui, e pelo próprio Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus aqui inspirou esses homens nesses relatos, tá? Mas vamos lá. Entre essas mulheres que serviam a Jesus estava Maria Madalena, que fora libertada de 7 demônios. É por isso que ela está no nosso texto também, né? Porque ela servia a Jesus em gratidão ao que o Senhor tinha feito para com ela. Mas vamos deixá-la agora um pouquinho de lado, Maria Madalena, e vamos ao primeiro versículo do texto que nós lemos lá em Lucas 8. Aconteceu, versículo 1, aconteceu depois disso, depois do evento da mulher lá, pecadora, na casa do fariseu, lembra-se? Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Os 12 aqui é uma referência, obviamente, a quem? Aos apóstolos. Né? Lembra que os discípulos eram apóstolos, mas nem todo, como é, né? Os apóstolos eram também discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Quando fala 12, está falando dos apóstolos, que também eram discípulos, mas eram apóstolos. Né? Então estavam com ele os 12 apóstolos. Tá? Irmãos, aonde quer que o Senhor fosse, o Senhor Jesus, ele não só pregava a boa nova do evangelho, que era a sua missão principal, era pregar o reino de Deus, o reino do qual ele é o rei, mas também ele curava pessoas acometidas de muitas doenças. Ele enfrentava, enquanto fazia isso, pregava o evangelho, enquanto ele pregava o evangelho, ele enfrentava também a obra de Satanás, em homens e mulheres, que eram possuídos por demônios, como era o caso de Maria Madalena, aqui do texto, né, da qual saíram 7 demônios. Pressupõe aqui, obviamente, que Jesus os tenha expulsado dela, certo? Então, veja, Jesus, ele enquanto pregava o reino, ele tinha um confronto contra Satanás. E ele sempre vencia esse confronto, libertando homens e mulheres das mãos de Satanás, dos demônios que os possuíam. E aqui nós aprendemos uma lição sobre Jesus de cidade em cidade fazendo o bem, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A lição é, nós semelhantemente, como Jesus, nosso Senhor e Mestre, não devemos cansar de fazer o bem. Irmãos, nem sempre o Senhor Jesus era bem recebido onde ele ia pregar o evangelho, ele, Dinai e Ana, minhas irmãs. Nem sempre ele era bem recebido, Denise e Lismar. Muitas vezes, Felipe, o Senhor Jesus era rejeitado. Nós vimos que em alguns lugares, em algumas cidades que o Senhor Jesus passou, as pessoas não creram nele. Alguns lugares tentaram até apedrejá-lo ou jogá-lo de um lugar alto para que ele morresse.
Então veja, ele fazia o bem, ele pregava o reino, as boas novas do reino, ele curava pessoas, ele as libertava de Satanás, mas nem assim muitas vezes as pessoas não o queriam bem, mas ainda assim ele não se cansava de fazer bem, mesmo com rejeição das pessoas que eram alvos dessa bondade, mesmo assim o Senhor não deixava de fazer o bem. Irmãos, assim como o Senhor Jesus, então, trabalhemos nós para fazer o bem nessa geração nossa, essa geração adúltera e má. Não foi em vão que a Bíblia afirmou e afirma expressamente dizendo: aquele que diz que permanece em Cristo, esse deve também andar como ele andou. Isso está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Então, como Cristo, mesmo sendo rejeitado, mesmo que os homens não agradeciam, ou às vezes recompensavam mal o bem que ele fazia, mesmo assim ele não cansava de fazer o bem. Então, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Sem dúvida, irmãos, o nosso tempo é curto. É verdade que o nosso tempo é curto e nós sabemos que a vida passa rapidamente. No entanto, podemos fazer muito com o nosso tempo, se nós aproveitarmos bem e usarmos esse tempo corretamente. Meus irmãos, venhamos a remir o tempo. Lembra do que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5? Remir o tempo. Administre bem o seu tempo para que você faça o maior bem possível. Nós gastamos muito tempo, né, irmãos? Eu e vocês, nós podemos gastar muito tempo conosco, em prazeres nossos, em interesses nossos, e pouco tempo fazendo o bem. Então, venhamos a remir o tempo para fazer mais o bem, ok? Uma vez que nossa vida neste mundo é curta a vida, então administremos melhor o tempo para fazer o bem, visitar pessoas enfermas, ligar para irmãos que estão abatidos ou frios na fé, lermos a Bíblia, a palavra do nosso Senhor e falar com Ele em oração. Essas são atitudes que nunca serão perda de tempo. Gastar tempo com leitura bíblica e oração nunca é perda de tempo. Você está se alimentando de Cristo e como você se alimenta, você terá com que alimentar aqueles que estão abatidos e necessitados. Ok? Então, aproveitemos o tempo que temos, fazendo o bem. No mundo por vir, disse um teólogo, não haverá ignorantes a serem instruídos, chorosos a serem consolados, trevas espirituais para serem iluminadas, nenhuma aflição para ser aliviada, nenhuma tristeza para ser amenizada. Continua esse teólogo. Qualquer obra espiritual que fizermos terá que ser feito nesta vida. Agora, como o Senhor Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem, não nos cansemos. Agora é a hora de fazer o bem. Agora é a hora de seguir os passos de Cristo. Por isso, ouçamos o que Paulo diz lá aos Gálatas, quando ele escreveu lá aos Gálatas. Ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo colheremos. Gálatas 6, 9. Ok? Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é fazer o bem, como o Senhor Jesus fez. Mesmo em um mundo mau, mesmo em um mundo que pode não valorizar o bem que você faz, o bem que você busca, siga o Senhor Jesus Cristo. Siga os passos dele, que você diz estar nele. Então ande como ele andou. Sempre fazendo o tempo e remindo, fazendo bem e remindo o tempo para fazer mais bem ainda. Ok? Vamos lá. Irmãos, continuando. Nós vemos aqui agora, no versículo 2, que muitos sofredores que não tinha quem os ajudasse no seu sofrimento, iam a Jesus. E o Senhor os curava, o Senhor os libertava e eles passavam a segui-lo e a servi-lo. Esse era o caso dessas mulheres aqui. Essas mulheres, Lucinete, a diácono Gessé, Carla, essas mulheres do capítulo aqui 8 de Lucas, eram mulheres que foram libertas pelo Salvador Jesus Cristo, foram
ajudadas por ele, e agora elas estão retribuindo em gratidão a libertação que Cristo trouxe a elas, servindo, seguindo e servindo ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, olha só o versículo 2. E junto com Jesus e os apóstolos, também algumas mulheres seguiam, iam com eles, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, veja, elas foram curadas e estavam seguindo Jesus, Rosinha. Agora, isso nos mostra, irmãos, uma verdade que a Bíblia, em outros textos, também ratifica, confirma, que todo aquele que foi agraciado por Jesus Cristo deve passar a segui-lo. Toda pessoa que realmente crê que Jesus Cristo salvou, que Jesus Cristo o abençoou e deu a bênção maior a ele, que é a vida eterna. Essa pessoa, se crê nisso verdadeiramente, vai servir o Senhor Jesus. Ok? Não vai deixar de servir aquele que tanto o amou. Então, a pessoa que entende mesmo o que Jesus fez por ela, pela luz, a iluminação do Espírito, é uma pessoa que serve o Senhor Jesus Cristo. A pessoa que mais ama o Senhor Jesus Cristo é a pessoa que mais serve. Ok? Nós vamos ver como essas mulheres serviam a Jesus Cristo aqui. Mas antes de falar o nome de alguma dessas mulheres, no versículo 3, é verdade, irmãos, que é de grande valor esse discipulado das mulheres aqui. Por quê? Porque nem todas as mulheres da Bíblia, que a Bíblia relata, eram mulheres santas. Às vezes, nós podemos exagerar e achar que todas as mulheres que a Bíblia fala são as mulheres santas. Não. A Bíblia fala de muitas mulheres perversas e más. Por exemplo, a Bíblia fala de Herodias. Lembra de Herodias? A que pediu a cabeça de João Batista, lá em Mateus 14, 1, 12. A Bíblia também fala de mãe e filha se separando por amor a Cristo. Uma amava a Cristo, a outra não. Jesus vai falar em Mateus 10, eu vim para trazer divisão entre mãe e filha. Ele usa lá entre mãe e filha. Então, uma delas, ou a mãe ou a filha, que era uma mulher, não amava o seu Jesus Cristo. Também você tem na parábola de Jesus das 10 virgens, lembram-se? Você tem 5 virgens nécias, tolas. Então você também vê mulheres tolas na Bíblia. Isso está lá em Mateus 25, 2 e 3. Você vê Safira, esposa de Ananias, lá em Atos 5, mentindo sobre a venda do lote lá para o Pedro e os apóstolos, e ela foi julgada ali. Então você vê uma mulher mentindo na Bíblia. Você vê também, irmãos, as mulheres que corromperam a sua natureza, a natureza de seu relacionamento íntimo, se inflamando também em mútua paixão ímpia. Lá em Romanos 1, 26, Paulo diz assim: até as mulheres deixaram o contato natural com os homens. Então você vê mulheres ali imorais. E você vê lá em 2 Timóteo 3,6, Paulo falando de mulherinhas escravizadas de paixões ou por paixões que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então você tem mais esse exemplo de mulherinhas, Paulo chama de mulherinhas, que estão sempre agitadas, apaixonadas e nunca dão ouvidos à verdade, nunca mudam. E você tem a famosa Jezabel de Tiatira, A gente sabe que Jezabel é aquela esposa lá pagã de Acabe. Domingo nós vamos, se Deus permitir, à noite nós veremos o texto que fala de Jezabel. Só que lá na igreja, lá em Tiatira, que era uma das cidades da Ásia Menor, tinha uma igreja lá, a quem Jesus escreve, lá tinha uma mulher lá que havia tomado o lugar de profetisa e ensinava na igreja. E ensinava na igreja, nós vamos ver, um ofício que não é das mulheres, ela ensinava e corrompia a igreja. E Jesus diz assim a essa mulher lá, essa Jezabel, o nome dela não era Jezabel, Jesus está usando um termo, um personagem do Antigo Testamento, para mostrar que aquela que estava em Tiatira, aquela mulher, era tão má quanto Jezabel. E se você perceber, tem muitas semelhanças, porque Jezabel em Acabe, ela manda e desmanda. Ela é a cabeça. E aquela mulher naquela igreja era a cabeça de todo mundo. E Jesus vai dizer assim: tenho, porém, contra ti, Tiatira, a igreja lá,
O tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas, então veja, o pecado dela não é só seduzir os servos a praticarem prostituição, ela ensina. Não somente ensine na igreja, mas, continua o texto, ainda, tem mais um pecado, ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então veja, o ponto aqui é o seguinte, você encontrar no relato de Lucas mulheres piedosas, mulheres verdadeiramente crentes, que amavam o seu Jesus Cristo, que participavam do ministério cristão, seguindo a Cristo, como nós vamos ver, né? Mantendo também a obra do evangelho com suas posses, com seus bens, é de grande valia, em contraste com um monte de mulher que estava fazendo o que era errado. Ok? Deu para entender? Então, essas mulheres eram mulheres virtuosas, mulheres abençoadas. E a Bíblia ressalta isso e o contraste fica mais ainda forte e impactante por conta das muitas outras mulheres que viviam longe de Cristo, contrárias a ele, ok? Mas, meus irmãos, uma coisa importante aqui é que essas mulheres, embora essas mulheres do capítulo 8, aqui do início do capítulo 8, embora elas servissem ao Senhor, elas não faziam parte do colégio apostólico, tá? Por que eu digo isso? Porque há alguns falsos mestres, ainda hoje, que usam esse texto para dizer que aquelas mulheres que estão eram apóstolas, porque iam com os 12. Tanto que fui fazer uma pesquisa essa semana preparando para esse texto aqui, aí encontrei de tudo na internet. Encontrei lá estudos assim, Maria Madalena, a 13ª apóstola. Então, não é assim, não estou inventando não, o pessoal olha para esse texto e diz, né? Olha, essas mulheres eram apóstolos porque elas estavam ali com os 12. Essas mulheres, meus irmãos, elas não eram apóstolas. A autoridade na igreja foi dada, a autoridade, a liderança espiritual, foi dada apenas a alguns homens. Não é todos os homens, viu? É apenas a alguns homens. E não às mulheres. É interessante notar que mesmo que fossem tão presentes as mulheres e dispostas, afinal nós vemos aqui a dedicação de muitas mulheres piedosas na Bíblia, e o serviço prestado ao Senhor e seus servos, todavia, as mulheres não figuram entre os ofícios de autoridade na igreja, quer sejam eles apóstolos, presbíteros ou diáconos. Então, se você fizer um estudo, meu irmão e minha irmã, se você fizer um estudo honesto da Bíblia, tanto do velho, né? Você não vai encontrar nenhuma, no Israel de Deus, você não vai encontrar nenhuma sacerdotisa no Israel. Você vai encontrar sacerdotisa nas religiões pagãs. Ao redor de Israel tem sacerdotisa, não quer mais. Mas em Israel você não encontra uma mulher sacerdotisa. Você também não encontra nenhuma anciã do povo. Você encontra anciãos do povo, mas não tem anciã do povo. Então, no Antigo Testamento você não vê liderança de cabeça da igreja, do povo de Deus, mulher. Falando de uma observação sem arrastar os nossos pressupostos. Vá à Bíblia sem pressupostos, examine, você não vai encontrar. No Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma mulher sendo ordenada como apóstola, ou presbítera, ou diaconisa. Você também não vai encontrar, certo? Esses ofícios foram dados apenas aqueles homens, não todos os homens, nem todos os homens são chamados também ao ofício, né? Apenas aos homens a quem o Senhor, de fato, vocaciona, e como vocacionou, para tal, tá? E é interessante com essa questão aqui, esse assunto é importante, esse assunto é pouco trabalhado na igreja. Hoje as igrejas têm muito medo de falar isso, né? A questão do feminismo dentro da igreja, de você machucar as mulheres, parecer que não está dando importância para as mulheres, as pessoas preferem não falar disso. Mas Deus nos dá graça de sermos bíblicos e confiarmos também nas mulheres crentes que têm o Espírito de Deus para entender essas coisas perfeitamente. Veja, irmãs e meus irmãos, a questão da autoridade do ensino na igreja é uma questão de vocação entre os homens. Deus escolheu alguns homens para ensinarem com autoridade. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 2. A mulher aprenda em silêncio. Paulo está falando do contexto da igreja. Aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permita que mulher ensine. Que a mulher ensine.
E aí veja, Paulo também não permite uma outra coisa. Nem exerça a autoridade de homem. Aqui são duas coisas distintas. Ensino e autoridade de homem, é claro que eles conversam. Porque quando você vê, vamos para a prática, quando você vê alguém ensinando na igreja, você liga a autoridade. Vamos lá. Vamos supor que tem alguém passando aqui na rua agora. A pessoa olha lá de fora e me vê aqui dentro. Ele vai pensar que eu sou quem aqui? Não é? Claro, irmãos, autoridade aqui. Se ele me vê no púlpito, ele vai vai pensar que eu sou o pastor da igreja, certo? Então, ensino dentro da igreja tem a ver com autoridade. Quem ensina na igreja é associado à autoridade. Então, Paulo vai dizer que e a Constituição grega não permite a ideia de que a mulher não ensine com autoridade. Ela pode ensinar sem autoridade. Porque, gente, não existe. Quando alguém está te ensinando aqui, está exercendo sobre você autoridade. Você não separa o ensino de autoridade. Quando você vai num congresso e vai ter um palestrante lá, ou uma palestrante, você pressupõe que ela tem autoridade para falar. Então, na igreja também, ensino tem a ver com autoridade, não se separa. Então, é aquela questão, né? Não tem diploma de médico, mas faz a cirurgia. Como? Não é pastora, mas ensina. Como? O ensino tem a ver com o pastoreio, é o ministério ordenado da palavra. Então, e é isso que vai ser entendido. Mesmo que alguém diga, não, mas ela não é pastora, não, ela só prega, ela só ensina. Ela está fazendo o que é da função do ofício. Dá no mesmo. Na prática, é a mesma coisa. Porque no final é isso mesmo. É usar da chave do reino dos céus, as duas chaves, que uma é a palavra de Deus, outra é disciplina, para, com autoridade, ensinar. Então, na prática é a mesma coisa. Então, Paulo diz, não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. São coisas separadas, embora se conversam. Esteja, porém, em silêncio neste aspecto. Paulo está falando assim, esteja a mulher em silêncio na igreja e não fale nada. Claro que não é isso, irmãos. A ideia em silêncio com relação a essas duas coisas, ao ensino e à autoridade, tá? Ou exercer a autoridade que é própria daquele homem chamado por Deus. E Paulo fundamenta essa ordem aonde? Na cultura dele? Como dizem alguns, né? Porque a cultura era patriarcal, machista e tal. Não. Paulo estabelece esse padrão baseado na criação. Ele vai dizer assim, por quê? Por que isso? Porque primeiro foi tomado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor, santificação e bom senso. 1 Timóteo 2, 11 e 15. Então essa questão não é... lá no Novo Testamento, lá na época de Paulo, era cultural, o machismo, o patriarcado, lá. Não, Paulo não está usando esse argumento. Ele está indo à criação. Porque o homem foi dado como cabeça da mulher, e não o contrário, como Satanás quis inverter. Eu já vi gente falar que Satanás foi para tentar Eva, porque Eva era mais fraca do que era o homem Adão. Não tem nada a ver disso, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Satanás foi tentar Eva por conta da ordem mesmo. Ele queria inverter a ordem. Como inverteu, né? Porque a mulher tomou e deu ao homem. Foi papel de autoridade. Ela deu ao homem, o homem recebeu dela. Não era porque ela era mais fraca. Ela foi criada também em imagem de Deus. Ambos para com Deus eram tão preparados quanto. Não tinha ninguém mais fraco ali. Todos os dois eram perfeitos. Mas Satanás foi a Eva para inverter a ordem. Então, essa é a ideia aqui. E não é só aqui que Paulo, minhas irmãs e meus irmãos, fala dessa questão. Ele fala em 1 Coríntios também 14, diz assim, conservem-se as mulheres caladas, aí veja onde ele diz, nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, a ideia de ensinar, mas estejam submissos, como também a lei determina. Que lei? A lei do Pentateuco. A lei lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Como a lei determina. Isso está em 1 Coríntios 14, 34. É o mesmo ensino que Paulo escreve a Timóteo. Irmãos, quer dizer que mulheres não podem ensinar? Elas podem. E a Bíblia dá testemunho disso. Nós somos reformados, nós falamos só a escritura, não é? Não é o nosso lema?
Isso significa que nós não fazemos nada que a Bíblia não aprove. No culto, na igreja, na comunidade, a gente não faz nada que a Bíblia não esteja, Deus não esteja na Bíblia ordenando claramente. Isso aí significa sola escritura. Se não está na Bíblia, nós não fazemos, porque é só as escrituras que nos guiam. Então, as mulheres podem ensinar outras mulheres? Podem. Não publicamente, em termos de culto, mas podem. Conselhos, palestras, pode. Olha o que Paulo diz lá em Tito. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A ideia de mestras do bem é alguém que está ensinando a outra. Você é mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos. Tito 2, 3, 4. As mulheres podem ter um ministério de ensino, podem ensinar umas às outras? Pode, porque o texto diz. Elas podem ensinar crianças? Podem, também podem. Lá em 2 Timóteo 1, 5, Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, e que você sabe desde a infância as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. E isso está em 2 Timóteo 3,15. E em 2 Timóteo 1,5, Paulo diz lá, a fé que habita em você é a fé que habitou na sua mãe e na sua avó. Então, ou seja, a ideia é de que Timóteo foi ensinado, quando pequeno, por sua mãe e por sua avó, que eram crentes no Senhor e ensinou a fé. Então, veja, mulheres têm o ministério do ensino na igreja? Tem. Mulheres ensinam mulheres, são mestras do bem para com as mulheres e crianças. Não tem nenhum lugar na Bíblia que mulher publicamente está ensinando algum grupo de homens, ou um grupo misto, publicamente. Não tem. Pode revelar a Bíblia. A gente não encontra. E se não encontra, não faz. Porque não é a sola escritura. Não faz. Se não tem, a gente não pode fazer. Tem mulheres que dariam melhor professoras do que homens? Ixi, um monte. Mas não foram criadas para isso. Não foi a ordem que Deus estabeleceu. Então, irmãos, veja, não quer dizer que mulheres não possam ensinar homens em caso algum. Por exemplo, as mulheres podem, como auxiliadoras, ajudar os homens, dando conselhos sábios aos homens, particularmente. A minha esposa, quanto me ajuda em casa? Eu falo, vou fazer isso. Minha esposa, Paulo, será que é? Já pensou nisso aqui? Talvez isso aqui seja melhor. Em particular, com a sabedoria me auxiliando. Graças a Deus por nossas esposas queridas e irmãs. Lembra de Priscila, que foi exortar Apolo? Não foi sozinha, né? Quem estava lá com ela? O marido. Lembra? Estava lá junto. Priscila e Áquila. E foi publicamente? Não. Chamando-o à parte, o exortava com o marido. Isso mostra a prudência da mulher. Vai exortar um homem sozinho, não é legal. As pessoas estão olhando de longe. O que acaba com aquele homem ali? A mulher casada, aquele cara ali. Chama o marido. Vá junto. Aí você tem base bíblica. Agora, o que você não vai encontrar na Bíblia, nem no Novo, nem no Antigo Testamento, são mulheres ensinando a igreja publicamente, no ambiente misto. Você não vai encontrar. E como eu disse, se não está lá, não façamos. É incorrer em grave erro e juízo de Deus também. Tá? Irmãos, uma coisa importante sobre esse assunto é que você sabia que os defensores do ministério ordenado feminino, de que a igreja tenha pastoras, né, são chamados os igualitaristas. Né? Nós somos complementaristas. Nós cremos que homem e mulher, em funções diferentes, se complementam. Os igualitaristas creem que homem e mulher é igual. Tem que fazer tudo igual. Tem pastor, tem pastora. Tem isso aqui também. Tem presbítero, tem presbítera. Tem diácono, tem diaconisa. São os igualitaristas. Ou seja, homem e mulher não tem diferença nenhuma. Não foram criados com uma função para cada um. Certo? Nós não somos igualitaristas. Nós somos complementaristas. Nós cremos em homem e mulher em relação a Deus iguais. Não tem diferença nenhuma entre um homem e uma mulher diante de Deus. Ambos criados à imagem de Deus. Ambos pecadores redimidos por Cristo.
ambos amados por Deus, ambos têm o Deus como pai e são filhos de Deus. Mesma coisa, relação homem e mulher para com Deus, mas relação entre homem e mulher, diferente. Homem criado para ser cabeça, mulher criado para auxiliar o cabeça, ajudá-lo nessa missão, ok? Então vamos lá. Os igualitaristas não pensam assim. Eles não têm base bíblica nenhuma, quando procuram ter, corrompem a base bíblica. E é interessante notar o seguinte, eu estava fazendo uma pesquisa essa semana, você sabe quando é que aconteceu das primeiras mulheres ordenadas pastoras nas igrejas cristãs? Você sabe quando é que foi? Eu não eu fui estudar, não sabia não. Sabe quando é que foi? Foi nos meados do século XX. O primeiro, eu tenho no livro do Wade Grudem, um livraço do Wade Grudem, muito bom, chamado O Feminismo Evangélico, tem uma pesquisa de um pesquisador chamado Mark Chaves, publicada na imprensa da Universidade de Harvard, em 1997. Ele fez todo um levantamento histórico para chegar às primeiras mulheres ordenadas no ministério da palavra, pastoras ordenadas na igreja cristã. E encontrou lá nos meados do século XX, 1950, 1957, 1960, meados. Você sabe o que está surgindo nessa época? Surgindo duas coisas. Feminismo. Feminismo surge no final do século XVIII e início do século XIX. E outra coisa importantíssima está surgindo também para poder bagunçar os negócios. Teologia liberal. Teologia liberal também vai surgir. Teologia liberal é que não crê na inerrância da Bíblia, que a Bíblia tem erro. Todas as primeiras denominações, esse você pode ver nessa pesquisa, tá? Todas as primeiras denominações que ordenaram mulheres pastoras, todas as primeiras denominações que fizeram isso, tinham teólogos na sua liderança liberais, que não criam que a Bíblia era inerrante, que acham que a Bíblia era um fruto de um tempo, de uma época passada, de uma cultura que devia ser abandonada. Todas as igrejas. Nenhuma igreja ortodoxa que cria na inerrância da Bíblia ordenou mulheres. Só as igrejas que não criam. Já diz muito, não? Então veja da onde surgiu isso. E como é que isso vingou, em que época vingou, diz muito. Para quem sabe ler os tempos, né? E peçamos a Deus que saibamos, minhas irmãs e meus irmãos, já diz muito. Quando é que isso começou a surgir na igreja? Antes do século XX, meados, não tinha nenhuma mulher ordenada pastora. Vai começar quando surge, por coincidência, feminismo e teologia liberal. Minhas irmãs, vamos pensar biblicamente. Eu estou falando tudo isso aqui por conta daquelas mulheres estarem junto com os apóstolos, dos apóstolos, e hoje tem gente que fala que eram apóstolas também. Pense biblicamente. Pense na escolha da igreja para o oficialato do diaconato. Vamos pensar aqui, quando surgiu a possibilidade dos... Lembra lá da tensão lá das viúvas dos helenistas, aí em Atos 6 e 7, que estavam sendo esquecidas da distribuição diária, lembra? Aí o que os apóstolos disseram? Olha, não convém que nós abandonemos o ministério da palavra e da oração para servir as mesas, mas escolhei dentre vós, o texto diz assim, ó, olha o que os apóstolos disseram, quando proporam a igreja a eleger os diáconos. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, os quais encarregaram-nos desse serviço. Gente, irmãos, vocês acham que se fosse bíblico mulheres serem oficiais, não era um momento mais do que oportuno para isso? Pense nas mulheres que estavam servindo o Senhor Jesus Cristo. Essas mulheres aqui, que estavam servindo ao Senhor Jesus Cristo, foram as mulheres que ficaram, quando ele estava crucificado, os discípulos tudo abandonaram. Elas ficaram lá. Foram essas mulheres que, quando discípulo nenhum foi lá cuidar do corpo do Senhor Jesus, foi elas que foram. Então agora surge a oportunidade de colocar gente para ajudar a igreja no serviço como oficial. Aí tem aquela comunidade de 120 pessoas, um monte de mulher. Aí escolhe só homem. E nem pé nem cabeça. Tinha lá Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Tinha Maria Madalena. Essa aqui. Tantas mulheres para servir. Escolheram homens.
Aí alguém vai dizer assim, eu já vi gente falar assim, é porque Jesus, ele fala assim, né, e os apóstolos, Jesus escolheu 2 apóstolos homens também, não escolheu nenhuma mulher, né? Aí fala assim, é porque Jesus e os apóstolos estavam presos aos costumes da época. É sério isso mesmo? É isso mesmo? Jesus e os apóstolos estavam presos aos costumes da época. Não me parece que Jesus era alguém que se importava muito com o costume da época. Confessou... Daiane, você tá teóloga? Tá aqui, ó. Tô brincando. Dai, muito bem lembrado, Dai. Conversou com a mulher samaritana. Mas o quê? Ele, ó, eu até coloquei aqui, ó. Conversou com a mulher samaritana, permitiu que a mulher pecadora lavasse os seus pés. Vocês sabiam, meus irmãos, que era uma quebra de protocolo para uma mulher desamarrar o cabelo em público? Era tido mal visto pela sociedade na época. Uma mulher desprendeu o cabelo. O texto diz que ela desprendeu o cabelo e começou a enxugar os pés de Jesus com o cabelo. E o Senhor Jesus permitiu. Deixou que ninguém molestasse ela. Se ele fosse vítima do contexto, da cultura, você coloca o cabelo de novo. Ó. Outra coisa, sabe a quem Jesus apareceu primeiro? Vocês sabem, vocês são crentes fiéis. A quem Jesus apareceu primeiro ressuscitado? Foi a quem, meus irmãos? Uma mulher, Maria Madalena. Você sabe o que valia na época o testemunho de uma mulher? Valia nada. E Jesus vai dizer a ela, diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Vai usar a mulher como testemunha dele. Falar que Jesus não escolheu uma mulher apóstola porque estava presa aos costumes da época. Vou falar para você. Então, irmãos, eu já falei para vocês, né? Fala assim, pastor, mas isso não é muito antigo, não, esse negócio de ordenação feminina. A nossa igreja, irmãos, pela graça do mundo, Deus nos guarde aqui, a nós pecadores, hein? Deus nos guarde aqui, hein? Deus nos guarde aqui, hein? A mim e a vocês. Quem está em pé, veja que não caia. O que pensa está. O que pensa está, como diz o texto. Mas nossa igreja é um recorte, irmãos. Nossa igreja é um recorte. É uma bolha, né? A gente vive na bolha. Porque o que está acontecendo ao redor... O Supremo Conselho recebeu mais de 17 documentos na última SC, a reunião do Supremo Conselho, em 22, pedindo que mulheres preguem nas igrejas, alguns deles para que mulheres sejam ordenadas pastoras. Nossa igreja. Ó, IPB. Então, esses assuntos não são assim. Gente, que está perdendo tempo com isso? O que é isso? Então, oremos e sejamos instruídos para dar resposta. Porque as pessoas perguntam, pode ou não pode? Mulher pode pregar ou não pode? Pode ensinar na igreja? Pode ensinar homens? Não pode? A gente tem que saber, como diz o texto bíblico, nós devemos saber da razão da nossa fé. Por que não fazemos? Ok? Legal? Tem um artigo muito bom do Jonathan Leeman sobre isso. Vou passar para vocês no grupo da igreja. Porque, infelizmente, não dá para a gente ver só hoje sobre isso. Mas um artigo muito bom, publicado no Voltemos ao Evangelho, do Jonathan Leeman. A área dele é eclesiologia, e ele fala, pode a mulher ensinar e pregar ou pregar? Pode. Aí ele vai argumentar muito bem aqui. Mas depois eu passo para vocês. Vamos lá, então. Visto isso, então, irmãos, esqueça esse negócio de, as mulheres estavam ali juntas, era apóstolo. Elas estavam juntos. Tinha os 12, que estão destacados no texto, ia com ele os 12, fechou o colégio, e algumas mulheres. Agora veja só, irmãos, eu queria aplicar com vocês aqui o poder e a influência da graça e do amor de Cristo. Irmãos, para essas mulheres seguirem a Jesus, custou muito para elas. Sabe por quê? Porque culturalmente na época, uma mulher não podia seguir assim um grupo de homens. Elas seriam mal vistas. Elas não podiam. Mas elas não se preocuparam com isso para seguirem Jesus. Então, qual que é o ponto aqui? Qual que é a aplicação aqui? Irmãs, minha irmã cristã, você deve, pela graça de Deus, seguir o exemplo dessas mulheres aqui.
e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Vou ler para vocês aqui o que disse um teólogo. Nenhum sentimento de fraqueza ou receio de retroceder com relação a seguir a Cristo deve impedi-la de tomar essa decisão de estar com o Salvador. Não tenha como desculpa uma vida tarefada, ou filhos problemáticos, ou um marido insensível, ou uma família mundana, ou desprezo da sociedade. Não se preocupe com isso, minha irmã. Você deve, na sua vida, seguir a Cristo com ousadia e confiar nele em todas as circunstâncias. O Senhor Jesus, meus irmãos, nunca muda. Aquele que capacitou muitas mulheres a servirem-no com fidelidade é aquele que nos capacita, a todos nós, mulheres e homens, a servi-lo nesta vida. Então, siga o Senhor Jesus Cristo. Ele te amou. Ele é o que mais te amou. É o seu bom pastor. É o seu Senhor, é o seu mestre, é o seu amado. Siga ele. Não se importe com o que os outros dirão. Não olhe para as circunstâncias da vida, as dificuldades. Siga o mestre. Essas mulheres aqui não olharam. Elas seguiram o mestre. Faça isso também. Ok? Vamos terminar? Olha aí. Agora, alguns nomes das mulheres que, partindo para o final aí, né? Alguns nomes das mulheres que assistiam Jesus. Olha aí. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Essa Maria Madalena, irmãos, o nome Maria Madalena faz referência à cidade de onde ela era. Madalena é a transliteração nossa no português para Magdala. Magdala era uma cidade que ficava na parte ocidental, lado ocidental do Mar da Galileia, e ao sul de Cafarnaum. Então lembra que Jesus ficava muito em Cafarnaum, né? Maria Madalena era do sul de Cafarnaum, na cidade chamada Magdala. Daí, Maria de Magdala. E a tradução nossa em português, Maria Madalena. Tá? É uma referência à cidade de onde ela era. Tá? Ela era possessa de 7 demônios. Eu e você não precisamos contar esses demônios. 1, 2, 3, 4, 7. A ideia de 7 é a ideia de algo completo. Então, a ideia de que os demônios que estavam nela a dominavam completamente. Daí é o símbolo de 7. E a ideia de algo, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Obra completa. 7 dias descansou. Está tudo feito. Então, a ideia de 7 é de algo completo. Então, o Satanás tinha completo domínio sobre ela. E Jesus Cristo, com o seu poder, que é maior do que o Satanás, muito maior, a libertou daqueles demônios, tá? Essa mulher, ela tem grande importância nos evangelistas. Olha só, essa Maria, ela está presente em todos os 4 relatos da paixão de Cristo, da morte dele. Ela presenciou a crucificação, todos os sinóticos falam que ela estava lá vendo o Senhor. Depois, ela viu onde o corpo do Senhor foi sepultado. Lá os sinóticos todos, até João dá essa informação, de que ela fez questão de saber onde José de Arimateia sepultaria o corpo do Senhor Jesus, para depois ir lá cuidar dele. Tanto que ela estava entre as mulheres que foram no domingo de manhã cuidar do corpo do Senhor. E além disso, ela seria a primeira pessoa, não a primeira mulher, a primeira pessoa a quem o Cristo redivivo apareceria. Que honra, né? Que Deus deu a mulher, essa mulher e, por consequência, todas as mulheres que creem nele. Que honra. Foi uma mulher que foi a primeira a ver o Senhor Jesus ressurreto. Eu disse aqui, né, que ela foi lá para cuidar do corpo do Senhor, né? Os cuidados. Perfeito. Então, todos os 4 evangelhos falam dessa Maria Madalena e falam, né, de maneira virtuosa dela, né? Aí vamos ver agora o versículo 3 para terminar. Tinha mais algumas mulheres aí que Lucas dá o nome, né? E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Uma mulher muito importante aqui, ó. Assim, aos olhos humanos, né? Ela era mulher, esposa do procurador de Herodes. O procurador de Herodes era o administrador das contas, era o tesoureiro de Herodes. Então, uma mulher de uma família muito rica. E isso nos ensina, meus irmãos, que o evangelho deve ser pregado tanto na mansão quanto no mercado. Eu já falei disso aqui algumas vezes, há um tempo atrás. A gente acha que só
Só pessoas pobres financeiramente é que precisam do evangelho. E rico não precisa. A gente poderia até falar do evangelho para uma pessoa pobre, mas por rico a gente tem vergonha. E no fundo, a nossa compreensão, nossa convisão está errada. A gente acha que o rico não precisa, ele é rico, não precisa disso. Pois o rico é tão miserável sem Cristo como qualquer outra pessoa. Tão miserável quanto. E o mais pobre dos homens, financeiramente, com Cristo, ele é mais rico do que qualquer rico que este mundo possa conhecer ou tenha conhecido. Então, o evangelho é para ser pregado aos pobres e aos ricos. E Deus tem seus eleitos entre os ricos também. José de Arimateia, Nicodemos, Joana, a mulher de Cusa. Prega a palavra para o seu patrão no emprego, para o seu vizinho que é rico. É um eleito, pode ser um eleito. Pode estar sofrendo com seus pecados. Fale de Cristo a ele. Ele pode vir à fé. Ok? Joana, uma mulher importantíssima, seguia Jesus. Legal? Vamos lá? Elas ajudavam, olha aí. E Susana. Sobre Susana, irmãos, não se sabe muito. Ela aparece aqui apenas, essa Susana. O nome dela significa lírio. Susana é uma expressão que também pode significar lírio. Assim também são algumas mulheres, né? Assim, e homens também. E pouco se sabe deles, mas eles serviram a Cristo. E a história da igreja nunca registrou o serviço deles, mas foi registrado lá no céu, onde importa. Às vezes a igreja tem várias Susanas. E não tem um lugar de destaque, não tem uma função, mas são piedosas. Servem a Cristo todo dia. Têm comunhão com Ele, o amam de coração. Elas irão anteceder muitos pastores lá no céu. Essas mulheres. Certamente elas terão um lugar de honra ao lado de Cristo, muito mais do que muito pastor aí, que tem cargo na igreja e, na verdade, é um falso crente. O que importa é seu nome ser conhecido por Cristo. Isso que importa. Ainda que ninguém saiba o seu nome. Se o seu Salvador souber, e se seu nome estiver no coração dele, você é o mais bem-aventurado ou a mais bem-aventurada entre os homens. Ok? Vamos terminar aqui, ó. Essas mulheres e muitas outras serviam ou prestavam assistência. Sabia que a palavra assistência aí também pode significar devoção? Eu gosto dessa tradução. Lhe prestavam devoção com seus bens. Irmãos, questão de dízimo, de oferta na igreja, de ajudar a obra de Deus, não tem a ver só com que aspecto financeiro, embora pareça tanto ter a ver só com isso, né? Tem a ver com amor. Tem a ver com devoção. Se alguém dá o dízimo só por dar, que acha que vai receber alguma bênção de Deus como se fosse uma espécie de barganha, sem amá-lo de coração, é melhor que nem dê. Primeiro o coração, depois os bens. Primeiro a devoção, depois a oferta. Deus quer a devoção. Deus quer o amor. O coração ardente. Aí ele vai se agradar da oferta. Antes disso, nem precisa dar. Aliás, ele é o Senhor do ouro e da prata e nem precisa. Como aqui, ó, Jesus, ele não precisava da ajuda dessas mulheres. Essas mulheres eram dele, ele as criou e os bens que elas tinham também eram dele. Mas por que então que o Senhor permitia que elas dessem aí? E rapidamente antes, por que elas tinham que dar? Pense só, alguns apóstolos aqui, entre os 12, eles tinham até uma condição boa de vida, né? Pedro, possivelmente, junto com Tiago e João, eram donos de uma frota de barcos pesqueiros, né? Então não era alguém pobre. Mateus foi antes um cobrador de impostos, devia ter algumas reservas. Tal. Mas a gente não sabe nessas viagens, lembra? Diz o texto no início, Jesus ia de cidade em cidade, aldeia, aldeia. Não sabe como é que o dinheiro chegava e se chegava para eles, se os parentes ajudavam. Certamente, sustentar 13 homens diariamente não precisava de recursos.
Então essas mulheres complementavam com os seus bens o que era necessário. Estavam dispostas a isso. Então a pergunta é, Isabelle e Nébora, por que Jesus, sendo o Senhor de tudo, em última instância, não precisando nem de ouro nem de prata, porque ele é dono, ele aceitava? Por que queria? Olha só, duas coisas. Primeira, Jesus precisava demonstrar que, como Deus homem, ele é Deus homem, ele estava submisso à providência do Pai. Então ele se entregava, como sempre se entregou a seu Pai, e a providência do seu Pai em cuidar dele através dos seus irmãos e irmãs menores. Então o Senhor, ao invés de fazer um milagre, podia transformar, como o diabo sugeriu, né, a pedra em pão. Como ele mesmo fez, transformou a água em vinho. Ou multiplicou os pães e os peixes. Por que ele não faz sempre isso, né? É uma pergunta boa, né? Tá com fome aqui, traz uma pedra, ele transforma em um pão. E pega esse pão que transformei da pedra, ele multiplica. Mas ele não fazia ordinariamente assim. Porque ele se dava a providência do seu pai. Seu pai o sustentaria por meio da providência. Isso inclui irmãos e irmãs na fé. Segundo, a razão que ele fazia, deixar permitir essas mulheres ajudassem ele, é que ele provava assim o amor delas, dos seus discípulos, e testaria a sua estima por ele. Olha só o que disse um teólogo. O verdadeiro amor considera prazeroso oferecer qualquer coisa ao objeto amado. O falso amor frequentemente falará e confessará muitas coisas, mas não dará coisa alguma por seu amado. Legal, né? O verdadeiro amor está disposto a dar tudo pelo amado. Mas o amor falso fala muita coisa, mas não dá nada. E é assim mesmo, né? Quando a gente sabe que alguém ama alguém, não é só de coração, tudo está envolvido, bolso, tudo. Vê que um homem apaixonado por sua esposa, ele não vê esforços, né? Ele dá tudo, ele já deu o coração, ele dá tudo. Assim é e deve ser mais ainda com relação a Cristo. Então quem ama, dá. É por isso que a igreja não obriga ninguém a dar dízimo. Obriga. A igreja ensina que não dar é pecado e quem dá será muito abençoado. Mas não chega lá uma reclamação na sua casa, lá uma carta lá dizendo, meu irmão, esse é o dízimo lá. Não chega e não vai chegar. Porque nós cremos que isso, esse mandamento, como os demais, deve ser motivado pelo amor. Você não precisa, quem ama, você não precisa ficar obrigando para dar. Quem ama, dá. Quem ama, dá. A pergunta é se você ama. Porque se você ama, você dará. E Jesus, ele aceita a oferta, aceita a assistência, para provar o amor daqueles que dizem amá-lo. Ele não precisa de nada. Mas ele se dá necessitado da assistência para que os que realmente precisam dele mostrem o quanto precisam e o quanto o amam. Irmãos, essa questão, eu vou terminar aqui, essa questão de assistir à obra de Cristo é tão importante, essa doutrina é tão séria, e alguém pode pensar que não, né? Assim, esse negócio de ajudar a igreja com dinheiro, isso aí não importa não, importa que, né, o que eu tenho no coração, né? Deus não quer dinheiro, Deus quer coração. Né? Olha, isso é tão importante, tão sério, que os homens serão condenados ao inferno também por esse crivo. Olha o que diz Mateus 25, quando fala lá do rei enviando os falsos súditos para o inferno e recebendo aqueles que súditos verdadeiros no reino. Vamos abrir lá para terminar. Essas mulheres aqui do texto nos ensinam que quem ama dá ao Senhor Jesus Cristo e receberá galardão certo, viu? É isso que elas ensinam também, entre outras coisas, essas irmãs nossas aqui do texto. Olha aí, vamos lá, Mateus 25, para terminar. 31, olha só. Fala do grande julgamento, né? E veja, o meu foco aqui, qual que é o meu Isaac, o meu foco aqui? Meu foco é mostrar o seguinte, biblicamente. É que essa questão de dar a obra do Senhor, como aquelas mulheres davam, não é uma coisa de só menos importância. O Senhor vai julgar os homens no último dia também por isso. Olha só o texto. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem,
na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Julgamento. Né? E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja a ideia de dar, como é importante. Porque tive fome, e me destes de comer, destes. E tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e vocês investiram me hospedando. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me viestes visitar. Preso, e fostes ver-me. Então os santos, os que fizeram isso, olha que bonito isso aqui. Então perguntarão os justos, os que estão sendo recebidos no reino: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, preso e fomos te visitar? O rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos digo que sempre que o fizesses a um desses pequeninos irmãos, ou seja, se dar à causa de Cristo, à comunidade de Cristo, à igreja, ajudando a igreja, dando à igreja, contribuindo, a mim o rei dirá: o fizeste. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes, tive sede e não me destes. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e tal, não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a pergunta é de menos importância contribuir com os nossos bens que Deus tem nos dado à igreja, a causa de Cristo? Se nós entendemos isso aqui, pelo Espírito, nós passaremos a não só dar o que damos, mas mais ainda, se nós entendermos. Porque nós estamos fazendo isso a Jesus, pelo quanto Ele nos deu, incomparavelmente nos deu a vida dele. Nós aprendemos com essas mulheres que seguiram o Senhor Jesus Cristo e o ajudavam, o auxiliavam com o que é mais caro aos homens, com os seus bens. E ninguém pode servir a dois senhores. Essas mulheres eram piedosas de fato. Elas amavam mesmo o Senhor Jesus Cristo, porque abriram mão das suas coisas para seguirem o Senhor e servirem. Deus abençoe e nos guarde. Amém, irmãos.